Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações, saudando a manhã que surge, trazendo convites à renovação de nós mesmos, mergulhados neste ambiente espiritual, preparado para nos receber. Sentimos de bem perto a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus, amigos espirituais, que aqui presentes estão para nos amparar e nos conduzir. E é neste ambiente feliz que, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, pedimos humildemente proteção e amparo ao nosso dia. Que as vendas dos nossos olhos possam se romper, que os escudos que trazemos em nossos corações possam ceder, para que, despojados das durezas da alma, possamos assimilar com simplicidade as sábias lições do Evangelho de Jesus. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e infunde em nossos espíritos o vigor do bom ânimo. Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos bons espíritos que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho nesta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos. E que assim seja, Mestre. Nós estamos estudando Fora da caridade não há salvação, como sendo o recurso da lei de Deus para atingirmos a perfeição possível na Terra. E nós estamos dentro dessas reflexões quanto à caridade, falando aquilo que Jesus define como caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, e que também estes sentimentos e valores se desmembram em outros tantos, mostrando para nós que o exercício da caridade é um exercício de libertação do espírito da ganga do egoísmo, que é o lado mais primitivo da nossa evolução na Terra. Então, à medida que a gente avança para o bem, para a verdade, para o trabalho, para a dor do outro, nós vamos saindo desse patamar muito primitivo do egoísmo que nos detém por um tempo desnecessário a nós mesmos. Então, ainda ontem começamos a falar sobre a indulgência e sempre a gente remete a essa palavra que fora na Idade Média usada inadvertidamente como sendo aquilo que eu poderia comprar para a minha liberdade dos erros que eu cometi perante a lei de Deus. E por muito tempo a humanidade viveu essa crença de que se nós fizermos o mal a alguém, ou se lesamos as leis divinas, tem como negociar, como alguém me libertar. Guardada as devidas proporções, hoje já não pensando mais assim, mas ainda a postura dentro da casa espírita e nas outras religiões, muitas vezes, parece isso quando nós queremos fazer alguma coisa para redimir culpas. Então a gente pensa, ó Senhor, eu estou aqui bonzinho, tá? Eu estou dando passe, eu estou indo na creche, então eu estou merecedor. Na lei de Deus, o nosso reajuste com a lei é a reparação, né? Se nós trazemos culpas, e todos trazemos, porque somos espíritos imperfeitos e transgressores das leis, há um planejamento reencarnatório de ajuste com a lei,
que é para redimir-nos das possíveis culpas do passado e transformá-las em responsabilidades adquiridas. Quando isto não se faz, as nossas ações no bem externas não configuram benevolência e muito pouco a indulgência. Porque a indulgência, como diz o Evangelho, não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, ainda nesta linha do fazer o bem para sermos indulgentes, da benevolência, quando a benevolência ou o bem estruturado em nós já se faz, a minha percepção da realidade muda. Ou seja, eu percebo as pessoas e o mundo com os olhos do espírito, com o meu mundo interior. É com esta lente que eu vou interpretar a realidade. Então, quando eu lanço mão de um julgamento e de uma crítica, eu estou querendo mostrar para mim mesma que aquele é pior do que eu, que ele tem mais dificuldades do que eu. E isso é uma expressão extremada do orgulho. À medida em que a benevolência é construída nos nossos sentimentos, nós poderemos olhar o outro com o filtro da benevolência, para termos indulgência. Olha que interessante, porque uma virtude não vem sem a outra. Se eu não for benevolente, eu não terei a ação de compreender e auxiliar, como ontem Emmanuel nos disse. A indulgência não é compreender e ficar por isso mesmo. Eu compreendo e socorro, eu compreendo e amparo, eu compreendo e caminho junto, que é a verdadeira indulgência, uma ação concreta no relacionamento com aqueles que temporariamente estão nos enganos, como nós também estamos em muitos enganos também. E Emmanuel nos perguntou então se nós já havíamos experimentado a indulgência de alguém para conosco. E que ele disse que muitas vezes nem sabemos que estamos necessitados de indulgência, porque nos falta benevolência. Então, para nós vencermos a crítica, ou seja, não ver o defeito e muito mais divulgá-lo na maledicência, nós precisamos ter filtros morais. Sem esses, nós faremos comportamentos externos, mas que não representam o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu penso. Então, essas construções de sentimentos, como a bondade, como a ação no bem real, né? Esses sentimentos de piedade, como nós já refletimos aqui, compaixão, de nos colocarmos no lugar do outro, é que vai nos dar a indulgência. Olha como a indulgência ela precisa primeiro vir acompanhada de outras construções, para ela ser a verdadeira indulgência, porque o espírito verdadeiramente indulgente, ele nem precisa perdoar, porque ele não se sentiu ofendido, ele não se sentiu incomodado, ele percebeu a dor do outro na forma agressiva, a dor no outro na forma do destrambelhamento, porque temos falado seguidas vezes que tudo isto é dor, e que não sabendo manifestar de forma adequada, nós manifestamos essa dor agressivamente, ou inadvertidamente, ou com irresponsabilidade, com atos ilícitos. Tudo isso é a dor do espírito. Para um espírito indulgente olhar com esse filtro
e não se sentir magoado, não se sentir melindrado, não se sentir incomodado pelo desatino do outro, porque é isso que é indulgência, ele já está num estágio que ele nem precisa perdoar, porque não haveria de que ou do que se perdoar o outro. Que o outro está expressando aquilo que ele dá conta de fazer. Porque o trabalhador espírita cristão, que é diferente do trabalhador cristão, todas as religiões são trabalhadores cristãos. Fazemos referência ao trabalhador espírita cristão, que tem a referência da doutrina espírita, é aquele que tem um lastro de trabalho no bem verdadeiro. É aquele que tem uma folha de serviço ao próximo realmente. Isso o fortalece para construir novos sentimentos. Olha a força do trabalho. O trabalho, por mais singelo que seja, ele vai dando força para eu construir novos sentimentos. Até que na soma desses sentimentos, né, na expressão máxima da benevolência, eu possa ser indulgente. Mas sem o alicerce da benevolência, eu não serei indulgente. Eu vou reprimir meus impulsos, mas não terei aquele sentimento de compaixão e piedade e ação. E ação, só lembrando uma frase que ontem falamos no livro da Esperança, né? Que o Emmanuel disse, usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e ser. Usa a indulgência e clareia o raciocínio daquele. Usa a indulgência e ampara a imaturidade do outro. Oferece-lhe apoio. Então, nós estamos vendo que sentimentos geram ações. Sentimentos não são só movimentos internos. Porque se o sentimento é a força maior do espírito, ele gera ações, ele gera um movimento intenso. Então, quando nós vamos saber que aquele espírito tem construções de sentimentos, quando ele tem ações que aquilo move para ele, por exemplo, na compaixão, na piedade e na indulgência, socorrer a dor do outro. Esse processo de socorrer a dor do outro, para que seja realmente efetiva, como a Célia colocou, nós temos que ser indulgentes. Então, como que nós vamos estruturar essa indulgência na nossa intimidade? Porque quando nós falamos que um espírito nos ampara, um espírito desencarnado nos ampara, como é esse amparo? O que a gente entende por amparo? Porque, evidentemente, se ele for um espírito superior, e por isso vai nos amparar, ele não fará nada por nós. Porque se Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos conduziu a sermos, no princípio, ignorantes e em condições de desenvolver tudo, os espíritos superiores não quebram a lei, não intervêm na lei, portanto, não fazem nada no nosso lugar. Quando nós falamos um espírito, eu sinto que eu estou amparada. O que é esse amparo? O amparo espiritual é a expressão dos valores desses espíritos em relação a nós. Quando nós estamos numa situação muito delicada e necessitamos de indulgência para nos equilibrarmos, estes espíritos superiores, eles lançam
sobre nós suas vibrações indulgentes. E aí, amparados espiritualmente, nós avançamos. Então, quando nós afirmamos isso, em qualquer momento da nossa vida, estou sobre o amparo de Jesus, de Deus, dos amigos espirituais, né? Estou sobre o amparo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu amigo, né? Isso significa que eu estou imersa nos seus valores. E esses valores que emanam do outro para mim me sustentam. Então, isso é o amparo. Se eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, mas julgo importante que seja feito, eu peço o amparo dos espíritos superiores para que me auxiliem. A fazer, não. A fazer comigo, não. Porque eu que vou ter que aprender, mas me amparar com seus valores. Na hora que eu estiver realizando que não der certo, que o valor do estímulo, da coragem, do bom ânimo, de fazer de novo, caia sobre mim. Isso é o amparo. Então, quando nós estamos sendo convidados a sermos indulgentes uns para com os outros, o que é isso? O outro está caído, está em, mil aspas, erro, porque o erro é necessário para a gente aprender, né? Mas está em dificuldade e eu o amparo com a minha indulgência. Então, compreender isso é muito importante, porque quando nós entendemos que é assim que funciona, nós vamos começar a compreender o quanto nós, de verdade, necessitamos uns dos outros, dos seus valores, das suas faculdades, daquilo que ele já desenvolveu e eu ainda não. Então, é importante que nesse momento da nossa vida nós possamos fazer uma distinção quando alguém faz alguma coisa que eu não concordo, que eu não considero correto, adequado, que no meu entendimento é fora das leis divinas. Diante daquela atitude, eu reprovo, eu não aceito, eu não concordo com a atitude ou com a pessoa. Vamos refletir sobre isso. Porque se tem algo que não está correto, obviamente nós não vamos anuir, não vamos concordar. Na nossa intimidade, nós podemos rejeitar aquela vibração, aquela atitude, sem rejeitar a pessoa que está promovendo aquela ação, atuando daquela forma que nós não concordamos. Então, uma coisa é nós termos discernimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que não é bom, do bem e do mal. Discernir. Outra coisa é julgar, porque no julgamento, o que acontece, que é o contrário da indulgência, no julgamento e na crítica, eu reprovo a pessoa. Aí eu começo assim, vejo uma atitude, penso assim, não, mas claro, só podia vir daquela pessoa. Porque isso aí
é próprio daquela criatura. Porque eu reprovo não é nem mais o ato, mas é a própria pessoa. Então, quando nós caímos nessa situação, nós nos distanciamos da indulgência. Porque a indulgência é assim: ok, você não fez correto. Isso que você fez não é o melhor para você nem para o mundo. Entretanto, você é digno da minha consideração. Tem um texto no Livro dos Espíritos que os Espíritos esclarecem que todas as pessoas no mundo são dignas do nosso afeto, da nossa consideração. Do nosso respeito, mesmo que as suas atitudes não sejam as melhores. Porque no momento em que eu me oponho a você por aquilo que você faz que não está correto, eu crio um impedimento de fluxo divino em mim. Então, mesmo porque todos nós estamos destinados à perfeição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, vai ser um dia. Então, esse movimento da alma que nós temos que fazer todo o tempo todo, de um cheque de realidade com a nossa intimidade é: eu estou reprovando, entre 1000 aspas, você ou sua atitude. Como que eu descubro se é você ou sua atitude? Como que eu sei o que está acontecendo comigo? Quando eu olho para você e registro o que eu estou sentindo por você. Se o que eu estou sentindo por você é raiva, se o que eu estou sentindo por você é ódio, se o que eu estou sentindo é revolta, então não é a sua atitude que eu estou reprovando, é você. E aí que mora o perigo, porque distanciado de você, que foi colocado na minha vida para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, eu fico impedida de me expandir nas minhas características e potencialidades em espírito. Todas as vezes que eu sinto no meu coração, que eu sinto algo que eu mesmo não aprovo por você, eu estou na atitude de julgamento, de crítica e não de indulgência. E o contrário é assim: nossa, você fez o que não devia, definitivamente isso não está correto, mas você vai ter outra chance. Nós vamos vibrar em seu favor e você há de mudar, e nós vamos permanecer ao seu lado, custe o que custar. E eu não vou ficar na paralela. O que é a paralela? Faz de conta que eu te aceito, faz de conta que eu te tolero, faz de conta que isso e aquilo, aquilo outro. Porque eu preciso disso ou daquilo, então eu vou te aguentar. E isso é a ausência da indulgência. E se nós não temos indulgência por aqueles
que estão ao nosso lado, eles não podem contar com o nosso amparo. Por quê? Amparo é o quê? Os nossos valores expressos em direção a eles. Se eles não podem contar com o nosso amparo, se eles não podem contar conosco, e nós permanecemos ao lado deles por conta dos nossos interesses ou por outras coisas quaisquer, com o que eles vão contar? Com o meu mau humor, com a minha revolta, com a minha crítica, com aquilo que há de pior em mim. Então esse raciocínio, ele é muito importante, porque nós precisamos ser indulgentes uns para com os outros, para que essa expansão possa realmente atingir aqueles que nos cercam, do que há de melhor em mim. Então, as pessoas se separam, os lares se desfazem, as casas espíritas ficam comprometidas, fecham as portas, tem rompimentos. Por quê? Porque eu rompo com você, não com a atitude que não está correta. E nessa ação nós nos perdemos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigada por esse momento tão especial que nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogando o Seu amparo a todos nós e que nós tenhamos a coragem de nos tornar espíritos melhores, desejosos de servir sempre em Seu nome. Que todos aqueles que de nós se aproximarem possam receber da nossa indulgência, da nossa amizade, do que temos de melhor, Senhor. Que nós não rotulemos ninguém, que possamos olhar uns para os outros com ternura, socorrendo as nossas necessidades e daqueles que nos cercam com os nossos melhores sentimentos. Faça de nós instrumentos do Seu amor e da Sua bondade, Senhor. E permita que aonde quer que estejamos, possamos estar em Seu nome. Ampara, Mestre amado, os nossos irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração, da nossa casa e das casas irmãs. Que possamos, Senhor, doar do que temos de melhor nesta hora, do nosso ectoplasma, para que estes amigos que nos cercam possam amparar e socorrer todos esses irmãos necessitados de saúde do corpo e da alma. Infunde em cada um deles a esperança, o bom ânimo, para que possam nesse momento receberem de tudo que são necessitados. E nós outros, Senhor, na pátria do Cruzeiro, na pátria amada, queremos orar pelo nosso país, por todos os brasileiros, onde quer que eles se encontrem, que eles possam fazer o melhor, que possam receber um amparo generoso para expressarem paz, bom ânimo, esperança, honestidade, que possamos trabalhar incansavelmente para a implantação do Evangelho no coração de todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.